Olá, eu sou Edu Pretel, bem-vindo ao curso de Node.js do meu canal. Nesse vídeo mais rápido, nós levantaremos um servidor web de uma forma mais elaborada. Se você não sabe como funciona a estrutura cliente-servidor, o que é um servidor web, eu recomendo assistir a aula anterior antes de fazer essa aula. Vamos ao Visual Studio Code, então. A primeira coisa que nós teremos que fazer aqui é importar o nosso módulo HTTP. Nós já vimos como fazer isso na aula anterior. Então, vamos lá. Import HTTP from HTTP. Lembrando que eu não preciso colocar barra, não preciso colocar ponto, né? Ponto, barra para definir caminho, não preciso colocar ponto .js informando que é uma página JavaScript, não preciso nada disso, é um módulo interno do senhor Node.js. Vou criar a minha variável requisição, tá? E agora eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou ter aqui a minha request, a variável que vai ter as informações da requisição, e a resp, que vai ter as informações da resposta, do response. Então, em vez de dar um response, res.end, como eu enviei no outro arquivo, eu vou primeiro escrever write head, o cabeçalho, write head. E vou falar para ele, aqui no cabeçalho, você vai mandar a informação 200, status 200, que significa OK. E eu vou mandar um JSON com as seguintes informações. Content, type, dois pontos, text HTML. Isso fará com que o browser, eu estou falando para o browser nesse momento, vou fechar o meu explorador aqui, interprete o HTML. Se eu mandar tags para você, você deve interpretar essas tags. O que no arquivo anterior, o arquivo da aula anterior, não aconteceria. Nós não chegamos a mandar tag, mas isso não aconteceria. Aí eu vou utilizar aqui o res.write. Então, aqui é o que eu vou escrever no corpo, é o que vai ser lido pelo usuário. E eu vou colocar tags H1, abri H1, fechei H1, tá? E vou dizer aqui conectado com sucesso. Portanto, aqui eu estou mandando agora o cabeçalho e o corpo. Estou mandando informações para o browser, estou mandando informações para o usuário. E aí sim, res.end. Encerrarei a minha resposta. Estou avisando ao browser, termina aqui. Aí eu vou criar o meu servidor. Como é que era? Era uma variável chamada server, que eu atribuirei a ela um http.createServer, aonde eu tenho que passar por ele justamente a minha requisical. Então está lá, passamos a nossa requisição para criar o servidor. Então eu já tenho uma variável que vai pegar a requisição, que é a minha variável rec, que está aqui na minha arrow function, e tem uma variável que vai conter os elementos de resposta quando eu criei o servidor. Então vamos lá, né? Aí eu tenho que falar, então, eu quero que este servidor, vou utilizar a variável server, o método listen, e eu quero que ele seja ouvido na porta 8080. Ah, mas é agora, tá? Eu quero uma coisinha a mais também. Eu quero uma mensagem aqui no terminal. Então eu vou criar aqui uma variável let, que eu vou chamar de mensagem,
e vou atribuir a ela uma arrow function aonde eu vou mandar um console.log, ou seja, uma informação no console dizendo que o servidor foi levantado. Servidor em funcionamento. E pronto. Então, quando eu levantar o servidor aqui no listen, eu vou passar por ele a mensagem. Então, agora, além de levantar o servidor na porta 8080, eu vou colocar uma mensagem aqui no console, que é o conteúdo daquela arrow function lá em cima. Tudo bem? Aí é só testar. Vamos lá, testaremos. Terminal. New Terminal. Ok? Vou mudar de lugar aqui para você ver eu digitar. Vou colocar aqui Node 5 servidor web.js. Ok? Então está aqui o complemento. Vou sair de cena 2 minutos. Pronto. Vou dar um Enter e está lá. Servidor em funcionamento. Então eu não fico mais no escuro. Ele já me avisa que o servidor levantou. Então vamos ver o nosso servidor como está. O nosso host é localhost e a porta é 8080. Então está lá, ele recebeu um texto, mas eu informei que esse texto seria um HTML e que ele deveria interpretar esse HTML. Se a gente for ver o fonte da página, está lá. O texto está entre H1, só que ele interpretou H1, ele não utilizou H1 como sendo um texto. Não apareceu para o usuário as tags H1. Ele interpretou a tag H1. Eu posso fazer o que eu fiz na aula passada? Posso, tá? Primeira coisa que eu vou tentar fazer aqui é colocar um style no H1, ok? Vou colocar aqui que eu quero color, red, tá? E veja que isso não vai funcionar. Embora, tá, isso aqui vai para o browser, ele está interpretando H1, então isso deveria funcionar. A hora que eu atualizar, está aqui, e não funcionou, ele deveria interpretar o CSS. Se eu vier aqui e ver o fonte da página, o CSS não veio. Por que que o CSS não veio? Porque eu levantei o servidor com essa configuração. Se eu quero mudar a configuração do servidor, o que eu vou ter que fazer? Derrubar o servidor, ou eu fecho o terminal, clico aqui no Kill Terminal, a minha latinha de lixo aqui, ou eu dou um Ctrl C. Pronto. Aí eu levanto novamente. Node, servidor web, servidor em funcionamento. Volto lá para o browser e atualizo e está lá. Então agora ele veio ver a página com o meu style e ele interpretou tanto o HTML como o CSS. Ah, quer dizer que toda vez que eu mudar a minha configuração de servidor, eu tenho que reiniciar o servidor? Sim, toda vez que você mudar a sua configuração de servidor, você tem que reiniciar o servidor. Mas o Node tem duas ferramentas que a gente pode utilizar para não precisar fazer isso, que é o Nodeman e o Watch, que serão os assuntos da próxima aula. Ah, e eu posso fazer aquilo que você fez na aula passada, dar uma resumida nisso tudo? Deve. Eu vou comentar tudo isso, ok? Abri o comentário, fechei o comentário,
Como que eu criei o servidor? HTTP create server. Está aqui, criei o servidor. Como que eu vou ouvir? .listen, então era lá usando a minha variável server, eu já estou sem a variável server, já fiz tudo isso aqui. E a minha mensagem? A minha mensagem, ela tinha uma arrow function atribuída a ela. Então, eu vou colocar a arrow function neste lugar aqui. E a minha requisição? É ela que tem toda a informação, é uma arrow function também, toda a informação do request e do response. Então, eu vou colocar ela aqui no lugar da variável requisição. Pronto, tá? É assim que você vai encontrar o código na sua vida de programador. Ah, então agora eu consigo rodar, vai ser exatamente igual? Vai. Terminal, New Terminal, ok? Deixa ele abrir o terminal aqui para a gente. A única coisa que eu vou mudar a color de red para blue. Pronto. Então eu quero ler lá em azul a hora que eu levantar o servidor. Rodei, servidor em funcionamento, vou ao browser, vou atualizar o browser e sim, está tudo funcionando. É isso aí. Na próxima aula, então, Node-man e Watch, sem que eu precise ficar reiniciando o servidor toda vez que eu fizer uma alteração. Eles vão fazer isso automaticamente dentro da minha aplicação, cada vez que eu tiver esse tipo de alteração. Curta esse vídeo, siga o meu canal, ative as notificações, compartilha esse vídeo com alguém e deixe um comentário. Isso aumenta o engajamento e ajuda a gente a continuar esse trabalho. Até a próxima aula.